S em letra maiúscula. Serra. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Nós damos graças a Ele. Chama a Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não se esqueça de cadastrar aí. Dá um like. Nos ajuda a divulgar esta pesquisa. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma nova religião. Não somos igreja e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos vida além da vida. Porque você sabe quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que é que você está fazendo aqui. O nosso amigo André Luiz Espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele passa para nós o outro lado da vida, a nossa verdadeira vida. Lembra que Jesus fala por 2 vezes no Evangelho de João, capítulo 8 e capítulo 17. Vós não sois daqui, como eu também não sou. Santificai na verdade e vamos daqui. Nós estudamos os livros de André Luiz, que são 13. Estudamos já o Nosso Lar, o Mensageiro, Missionário da Luz. Agora estamos analisando e estudando Obreiro da Vida Eterna. Este é o capítulo 13, 13º. No vídeo anterior, no capítulo 12, houve o ajuntamento dos 5 espíritos que ele, Jerônimo, Padre Hipólito, nossa irmã Luciana e André Luiz, recebeu a missão do Nosso Lar para desligar ele do corpo e levar ele para o Nosso Lar. São lá do Nosso Lar. Eles vieram de lá para a crosta terrestre em missão. E eles têm essa condição, este merecimento de ser ajudado a deixar o corpo físico nas horas de transladação. No capítulo anterior, eles pegaram através do sono, desligaram eles do corpo, levaram até a casa transitória e conversaram com a nossa irmã Jerônima, para eles conhecer o lugar. Depois, então, terminando a reunião, aqueles espíritos, porque cada um deles tem um espírito que ajuda, um amigo espiritual, porque nós nunca estamos só. Para quem tem desdobramento, sabe disso. Por todos os lugares que nós vamos, sempre nós sentimos o nosso amigo ao nosso lado. Ele que nos dirige, nos orienta. Às vezes nós vamos para um lugar muito bonito, aí fala, eu não vou voltar daqui não. Aí ele fala, não. Quando a gente abre os olhos, está de volta no corpo. Ele cuida de tudo. Aí no outro dia, os 4 voltam para a crosta da terra. Agora eles vão lá na casa de Dima. Dima é o primeiro a ser desligado do corpo físico. Quando ele chega, percebe a família, a esposa, sentado à beira da cama, nos pés da cama, os filhos. Aí o filho aproxima dele e fala, pai, o senhor está vendo aí os amigos espirituais? Aí ele dá um sorriso e diz, não, filho, eu acho que a dor
da enfermidade me fez com que eu me desligasse do mundo espiritual. Então, o nosso irmão Jerônimo disse, vamos nos preparar, porque é chegada a hora. André então começou a pensar. Perguntou ao nosso irmão, ele não é suicida? Por quê que ele recebe esse privilégio de ser ajudado no desligamento e levado direto para o nosso lar? Aí então, Jerônimo fala, não, André Luiz, Dimas não é um suicida. Ele veio do nosso lar. Ele tem uma missão. Ele cumpriu a missão dele. Aí André fala assim, mas eu é semelhante a ele. Por que é que eu fiquei 8 anos no umbral? Jerônimo então sorriu e disse, André, eu não conheço a sua história, mas cada história é uma história. O que eu quero dizer para você é que Dima, ele veio do nosso lar para a crosta terrestre com uma missão. Tão cedo ele descobriu esta mediunidade, ele dedicou de corpo e alma. Percebe-me? Dima não era espírita, não era religioso, era alguém espiritualista. Ele então deixou de estudar, de conseguir alguma coisa com estudo, porque ele era muito inteligente. Ele deixou de crescer na vida, porque ele dedicou a vida para ajudar o próximo. Ele se preocupava mais com os outros do que com ele. Às vezes, a família era contra ele, a luta, as pessoas, porque é assim que funciona. Quando você se emprenha a trabalhar no bem, a seguir, sempre tem alguém querendo puxar o seu tapete. Te dá conselho, olha, você tem que se preocupar mais com a sua família. Deixa de pensar nos outros, pense em você. Mas ele não mudava a sua atitude. Então, com essa tendência, com esse esforço, ele perdeu noites de sono. Ele perdeu tempo de uma alimentação correta. Porque ele dedicava, sabe aquelas pessoas que quando a pessoa procura ele está pronto a atender? Não importa a dificuldade, a situação, o problema que ele vai passar por aquilo, mas ele se preocupa em ajudar aquela pessoa. E esse era o Dima. Então, com esse agravamento, judiando do corpo, passando necessidade de alimentação correta, então veio a cometer essa doença no fígado, no fígado, né? Não é fígado, não, é fígado. A doença da cirrose. Aí então ele começa a desviar. Aí André diz, então ele não terminou a missão dele, porque cada um tem um prazo, um tempo, uma validade. Não, ele está indo mais cedo. Ele não terminou o tempo que foi programado para ele. Então ele é um suicida igual eu. Não, André Luiz. Ele, percebe, minha irmã, é a caridade, o amor para com os outros. Percebe? Ele vivia mais para os outros do que para ele. Esse é o ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Senhor Jesus, ele se entregou, ele se sacrificou. Não pensou nele, pensou em nós. A nossa... Às vezes a pessoa fala assim, mas essa pessoa que você está ajudando não merece ajuda. Quem é nós para julgar quem merece ou não merece? O importante é nós ajudar.
o que a pessoa é, o que a pessoa deixa de ser, é um problema dele. Cada um tem que fazer. Aí então, o nosso irmão disse assim, olhou para a esposa e disse para o padre Hipólito e a nossa irmã a Luciana que envolvesse a esposa dele. Porque André Luiz fala que, lembra que ele falou daquele outro desencarne lá dos mensageiros? Ele via vários fios cinzentos que saía dela e estava enrolado, transladado, ligado ao Dima. Como que uma rede que quando prisiona. Então, o nosso irmão Jerônimo disse, o primeiro problema que nós temos que tirar é a esposa dele. E depois os filhos. Os parentes que estavam ali, tudo ligado a ele. Aí então, o nosso irmão colocou-lhe a mão na destra dele, pediu para que André Luiz desse um passo longe, e começar a dar um passo assim da cabeça até os pés, né? Começar a criar aquele passe de limpeza. E o Dima estava dormindo. De repente ele abre os olhos. Olha para a esposa. Aí o filho percebe que ele abriu os olhos e diz, pai, o senhor está bem? Ele falou, estou ótimo, filho. Estou ótimo. Eu acho que eu recebi, como nosso Mestre Jesus curou muitas pessoas, eu acho que ele me curou. Aí a esposa dele com os olhos lagrimijantes, né? Lagrimijados, ou lagrimigênicos, ficou contemplando ele e disse, filha, vai dormir, vai descansar um pouco, eu estou bem agora. Aí o médico chamou o médico veio, examinou ele, disse, realmente, parece um milagre, mas ele está completamente bom. Então é bom que vocês, filhos, vão tomar um lanche, você que está todo o tempo aqui fazendo vigília, falou para a esposa dela, vai dormir um pouco, vai descansar um pouco, tomar um banho, qualquer negócio eu chamo vocês. Porque se continuar assim, logo eu dou alta. O médico fala assim, porque a pessoa fica completamente curada. Isso acontece todo o tempo nos hospitais, nas pessoas que estão em estado terminal. Ele tem uma melhora repentina. Mas isso é os amigos espiritual que dá essa melhora para que os parentes se afastem, retira o pensamento. Porque ele estava segurando ele no corpo. Não deixava ele nem descansar e nem desencarnar. Então a esposa saiu, aí o nosso irmão disse para o padre Hipólito e para a irmã Luciana, acompanha ela, conserva ela no sono, até que nós conseguimos fazer a melhor parte, o possível. Então quando eles se afastaram, o médico se afastou, então o que acontece? O médico, então, desligou até alguns aparelhos que estavam ligados nele, porque viu a melhora repentinamente. Aí, então, com as mãos sobre a destra, pediu que eu ficasse dando passe nele, enquanto ele, então, veio e começou a desligar alguns fios que estavam ligados ao seu corpo. Então, quando ele desligou o do umbigo, né? André Luiz fala que o doente deu um gemido, mas inconsciente. André fala que começou a sair um líquido, um ectoplasma do seu umbigo. Esse ectoplasma ele sai do umbigo, sai pela boca, sai pelo nariz, pelo ouvido. E aquele líquido leitoso começou a sair, começou a se juntar e ficar pairado no ar. Como que fizesse parte dele. Aí, os filhos que estavam lá de fora vieram correndo com o gemido dele. Aí, então, Dima começou a orar. Ele percebeu que estava chegando a hora. Então, num gesto, nos lábios
já quase não conseguia mais abrir, ele começou a orar, a pedir a Jesus que ajudasse ele. Lembra da nossa oração? Que naquela hora mais difícil, aquela hora derradeira, quando o homem, quando a ciência, quando ninguém pode nos fazer nada mais por nós, temos a certeza que Ele, Jesus, está conosco. Ele prometeu: eu nunca vos deixarei órfão. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida até o final do tempo. O Dima estava chegando no final do tempo. Certeza Jesus estava ali. Aí começou a lembrar da passagem de Jesus na cruz. Ele contempla na sua mente Jesus na cruz e de repente vê ajoelhado à cruz Maria de Nazaré. Aí ele pede: Mãe Santíssima, Mãe de todas as mães, tu que não abandonaste o seu filho até na última hora, me ajuda. Eu precisava tanto da minha mãezinha, que ela tivesse como a senhora está ao lado do teu filho. Aí André Luiz fala que chegou uma senhorinha de idade, toda iluminada, e disse para o nosso irmão Jerônimo: eu sou a mãezinha dele. Aí ela sentou à beira da cama, colocou a cabeça dele sobre o seu colo. Percebe que ele sentiu um alívio, sentiu o colo da mãe, sabe? A criança, quando tá brincando, tá correndo, caiu, machucou, ele grita: mamãe! Ele sempre corre para o lado da mãe. Eu tenho algo interessante aqui na minha casa, tenho 3 bisnetos, que a minha filha, que a avó dele, cria eles. Tem um de 13, um de 8 e um de um ano e 4 meses. É interessante que o pequenininho, quando ele está brincando, ele machuca, ele não chama a mamãe, ele chama a avó. Porque a avó é aquela que sempre está ao lado dele, que ele leva para o médico, leva para tomar vacina, e eles dormem, quando ela está em casa, eles dormem junto com ela. Então a avó é aquela. Por exemplo, se crescerem assim, nessa última hora eles vão pedir para Jesus a presença da avó, porque a avó, geralmente a avó é que está nessas horas, a avóinha, né? No caso de Dima, é a mãe. Aí então, eles começam a fazer o desligamento. Quando o médico chega e vai examinar, aí consta que ele entrou em coma novamente. Depois de desligar, então, desligou alguns fios sobre a cabeça, né, o coronário, ficando só o fio de prata. Então, quando ele desligou, então André Luiz fala que aquele líquido, aquele ectoplasma que estava no ar, então quando desligou algum fio do coronário, então saiu uma luz daquele. Aquela luz, então, veio, ajuntou-se com aquele ectoplasma, que de repente formou-se uma cabeça. E a cabeça, os braços, o corpo, e de repente materializou o corpo idêntico ao de Dima. Mas agora era um corpo mais diferente, mais jovem. Aí então, a mãezinha, percebendo, deixou aquele corpo, porque o médico veio, examinou e constatou a morte de Dima, o desencarne. A mãe então coloca ele novamente sobre a cama, levanta, tira um cálice, um chale que ela tinha sobre o manto, né, branco, pega e envolve o Dima, espírito, né, e coloca no colo. Missão cumprida. Aí então o nosso irmão Jerônimo chega para ela: irmã,
o Dima, o seu filho, vai ter que ficar aqui até amanhã. Mas antes de ele ser sepultado, nós vamos desligar por completo. Aí então nós vamos levar ele junto com a senhora para a casa transitória. Porque é lá que todos os desencarnados, desencarnou, eles levam e deixam. Aí quando levar ele, então aí Padre Hipólito e a nossa irmã Luciana vai ficar lá. Aí eles vão tomar conta. Aí então só André Luiz e Jerônimo vai fazer os outros desencarnes. Depois que os 5 estiverem juntos, desencarnados, então eles serão transladados para o nosso lar. Este é o capítulo 13. Veremos a seguir o capítulo 14. Queridos e queridas irmãs, lembra do capítulo que eu falei do desencarne do meu irmão? Lembra-se, se você tem uma ajuda especial, é porque você tem merecimento. Portanto, meu querido, minha querida, se você tem oportunidade de fazer alguma coisa, estuda o Evangelho. Ah, mas eu não sei fazer nada. Sabe sim. Estuda o Evangelho, que você vai encontrar. Falar do Evangelho, falar de Jesus. Você compreende? O Senhor Jesus, os profetas nos orientam. Lembra do profeta Jeremias, quando ele tinha 7 anos, quando ele foi chamado para ser um profeta? Ele disse: Senhor, por que eu não sei falar? E o Senhor então não se preocupa, eu colocarei palavra na sua boca. Minha irmã, não se preocupa com o problema do futuro, se preocupa com o presente. Se o Senhor está te chamando você para fazer alguma coisa, faça como Maria de Nazaré. Escrava do Senhor, faça de mim segundo a tua palavra. Escrava não, nem a serva do Senhor. Faça de mim segundo a sua palavra, porque para Deus está escrito na Bíblia, mas não é correto. Nós não somos escravos de Deus, não. Nós somos amigos de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Tudo que nós fazemos com amor. Vamos procurar fazer a coisa correta, com amor. Se a pessoa não quer ajuda, tudo bem. Faça a sua parte. Aconselha. Quando alguém está falando alguma coisa errada, não repreende, mas ensina a fazer o correto. Quando alguém precisa de uma ajuda, você tem uma intuição, diz para ele: ó, se fosse eu faria assim. Não fala que ele tem que fazer, não. Se fosse eu faria dessa maneira. Você compreende? É uma maneira de respeitar o livre-arbítrio do outro. Porque, meu irmão, nós seres humanos, nós temos a egolatria, o egoísmo, o orgulho. Esses 2 sentimentos geram o preconceito. O preconceito não aceita que alguém seja superior a nós. Nós somos sempre o melhor. É aquele negócio de uma ilha, uma pequena porção de terra no meio do oceano, cercada de água por todo lado, e ela se acha a dona do pedaço. Você compreende? Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador desse grupo. O nosso estudo é Estudo Vida Além da Vida. Esse é o capítulo 13 do livro Missionário da Luz. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e liberdade.